Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando compare equal number. Então, o comando compare equal number é um comando que toma uma decisão. Tá? É um comando de decisão simples, né, que permite dar um pouco de inteligência aos robôs desenvolvidos nessa linguagem. Tá? Então, existem outros comandos de decisão. Esse, então, é um comando que permite um robô tomar uma decisão, certo? E que tipo de decisão? Nesse caso, esse comando compara dois números para saber se eles são iguais. Se eles forem iguais, né, se os dois números forem iguais, o fluxo de execução do programa será desviado para uma outra parte do código, né, do programa, para uma outra linha, tá certo? Caso isso não aconteça, se os números forem diferentes, a execução do programa continuará nas próximas linhas, nas linhas abaixo ao bloco de comando. Ou seja, continuará normalmente, tá certo? Eu demonstrarei o funcionamento desse comando de uma maneira bem simples aqui. Veja, perceba que existem várias formas de usar esse comando, né, várias maneiras. Então, o objetivo de um comando de decisão, no caso da linguagem AI Scripter, é permitir, né, que um robô seja mais inteligente, fornecer uma forma de inteligência para o robô, para que ele tome decisões durante o processamento, né, e que ele consiga resolver os problemas do usuário, tá certo? Claro que, como eu disse, a aplicação, a forma de aplicar o comando, né, é muito variável. São diversas maneiras de se usar, existem diversas formas de se usar esse comando, tá certo? Eu me limitarei a demonstrar o funcionamento dele apenas com um exemplo aqui, onde eu farei a comparação de dois números, tá certo? Eu posso fazer uma comparação direta entre dois números, ou eu posso também utilizar unidades de memória. Né? Posso usar as unidades de memória da linguagem AIScripter e alocar valores em duas unidades de memória diferentes e comparar essas duas unidades, tá certo? Farei de duas maneiras, farei das duas maneiras aqui. Primeiro eu compararei apenas dois números de forma direta, certo? Então farei assim, compararei, só para ver o funcionamento do programa, do comando, né? Compararei o número 5 com o número 5. Eu tenho dois números, né? Na linha 1 de parâmetro eu tenho o número 5, na linha 2 de parâmetro eu tenho o número 5 também. Veja que no manual da linguagem, aqui, ó, alternando para o manual, nós temos aqui as informações sobre esse comando, né? Compare equal number. Então nós temos, veja que ele aceita três parâmetros, né? Então o primeiro valor a ser comparado, né? Ele comparará então dois números, dois valores, né? E na linha 2 eu tenho o segundo valor, na linha 1 o primeiro valor, e na linha 3 eu tenho um rótulo aqui, veja, um rótulo ou o título da marca de linha para o desvio. Ou seja, para qual linha o fluxo do programa será desviado, né? Caso os valores da linha 1 de parâmetro e da linha 2 de parâmetro sejam considerados iguais. Então ele compara, como eu já disse, para ver se dois números são iguais, certo? Então eu faria o seguinte, opa, cometi um erro, faria o seguinte aqui. Eu indicarei aqui o nome de um rótulo de linha, uma marca de linha, mais precisamente, na verdade, uma marca de linha, tá certo? Colocaria assim, ó, são iguais. Iguais, tá certo? Criei um rótulo de linha aqui, ó, chamado são iguais, né? Este rótulo precisa ser definido através do comando merk, né? O comando merk é um comando que define uma marca de linha na linguagem AIScripter, tá? Então eu farei assim, veja, merk, comando merk, seguido do if, e o nome do rótulo aqui, ó, né? Então isso aqui é uma marca de linha, certo? Então, quando, nesse comando de decisão aqui, nesse comando de decisão, na verdade uma comparação, ele compara nesse comando, né, dois números. Então se o número da linha 1 for igual ao número da linha 2 de parâmetro, né, se esses dois parâmetros forem iguais, então o fluxo do programa será desviado para esta marca de linha aqui, que eu defini, né? Ou seja, irá daqui, né, para cá, certo? De forma direta, ok? Então, para realmente verificar se o fluxo será desviado ou não, nós colocaremos aqui mais um bloco de comando abaixo desse comando, para que exista algo, né, alguma ação aqui a ser executada, para sabermos, né, se o fluxo do programa está sendo desviado nesse comando de decisão, caso ele retorne verdadeiro, caso seja verdade que os dois valores são iguais, né? Então eu preciso de um comando aqui para saber se ele realmente está causando um desvio, né, nessa comparação. Então eu colocaria um comando mens aqui,
E faria o seguinte, colocaria uma mensagem assim, passou por aqui. Vamos lá. Passou por aqui. Certo? É bem didático, né? Estou fazendo isso de uma maneira bem didática. Expandirei a área de código aqui, ó, clicando nas setinhas que fica do lado direito aqui, do meu editor de códigos, tá? Então, clicarei na setinha para cima, ele expandirá a área de código, expandiu, né? Muito bem. Veja que eu tenho, então, mais um bloco de comando, o bloco de comando do comando mains aqui, que mostrará uma mensagem, quando essa mensagem será exibida, né, na tela. Caso, na verdade, é uma condição, caso o comando de decisão aqui, compare equal number, compare os números e eles sejam, caso eles sejam iguais, que é no caso aqui, provavelmente eles serão, não é? São dois números, número 5, o fluxo será desviado, como eu já disse, diretamente para cá, né? Mas se eles não forem iguais, o fluxo de execução do programa seguirá normalmente após o primeiro bloco de comando, que é esse aqui. Logo, o segundo bloco de comando, que é o comando mains aqui, será executado caso os números, então, não sejam iguais. Certo? É isso que acontecerá. Tá? Eu colocarei uma outra mensagem ainda, copiarei esse bloco de mensagem aqui, ó, colocarei um outro bloco de mensagem abaixo do comando merc aqui. Faria o seguinte, colocaria aqui logo abaixo do comando merc, né? Por quê? Porque eu quero saber, né, eu também quero saber, desejo saber, quando ocorre o desvio de fluxo de execução, né? Ou seja, quando os números são iguais, quando esses dois parâmetros, ao serem comparados, né, serão considerados iguais, tá certo? Então, se forem iguais, o fluxo será desviado para este rótulo, que na verdade é esse aqui, ó, e será mostrada uma outra mensagem para mim na tela, que eu teria que trocar essa mensagem aqui. Então, vou colocar assim, ó, né? Colocar assim, são iguais, é isso? Na verdade, eu tenho uma mensagem, são iguais, isso. São iguais, né? São iguais mesmo, tá certo? Coloquei assim, tá? Então aqui, de novo, comparando esses dois valores, se o compare equal number considerar que os valores dos dois parâmetros, né, são iguais, o fluxo de execução então será desviado, né, o programa será desviado diretamente para essa marca de linha aqui, ó. Logo, esse bloco aqui do meio, ó, essa mensagem será pulada se os valores forem iguais, certo? Será ignorado. O fluxo continuará, né? Será pulado daqui para cá. E aí esta mensagem aqui embaixo, ó, será exibida. Esse outro bloco de comando mains aqui, tá certo? Tá? Eu reduzirei um pouquinho a fonte de texto, tá certo? Muito bem, acho que aqui já está legal. Veja aqui, então, se os valores forem, né, o contrário, se os valores dos dois parâmetros forem considerados diferentes, se eles não forem iguais, né, aí sim o fluxo continuará normalmente, o fluxo de execução do programa, e esse bloco aqui, ó, de comando, né, passou por aqui, essa mensagem será mostrada na tela. Tá certo? Então vamos testar. Neste caso, obviamente estou comparando dois valores de forma direta, eu sei que os dois números são iguais, eles serão considerados iguais, e lógico, então, é bem lógico que a execução do programa será desviada para esse rótulo de linha que eu defini aqui. Ó. Vamos testar para ver se funciona? Reduzirei a área de código, clicarei agora no botão executar, no canto superior do meu editor aqui, ó, estou com o mouse, né? Confirmarei a mensagem de início e vamos ver qual mensagem que ele mostrará aqui para mim. Veja aqui na caixinha de texto aqui na tela, ele mostrou a mensagem, são iguais mesmo, né? Veja aqui, tá certo? Então, o comando compare equal number considerou os dois números iguais, porque realmente eles são iguais, né? Agora, se eu tornar isso diferente, então eu coloco aqui, ó, o primeiro eu coloco o número 3 aqui, então, vamos lá. Eu compararei 3 com 5, claro, 3 não é igual a 5. Obviamente, o fluxo, então, não será desviado para o último rótulo. O que será exibido aqui é essa mensagem aqui, ó. Passou por aqui, tá certo? Porém, nós temos ainda um outro problema aqui, né? Temos um outro probleminha. Depois que essa mensagem aqui for exibida, né? Aqui, ó, passou por aqui, o que eu desejo fazer? O que eu desejo fazer? Eu gostaria de continuar a execução do programa ou eu gostaria de encerrar o programa? Né? O ideal é que eu encerre o programa ou desvie o fluxo para uma outra linha, tá? Do meu programa, do meu código. Só que nesse caso, como eu tenho um bloco aqui de mensagem e não tenho mais nenhum outro comando entre este bloco e este bloco, o que acontecerá? Após a execução desse comando mains, esse outro bloco de comandos aqui embaixo será executado. Ou seja, eu terei como resultado da operação a exibição de duas mensagens em sequência, né? Essa mensagem aqui será exibida e logo em seguida essa outra também será exibida. O meu programa será um programa confuso, né? Ou seja,
O ideal é que eu mostre uma mensagem na tela, que o meu robô, no caso, mostre uma mensagem, ou mostre outra mensagem, ou uma ou outra. Portanto, eu preciso de um comando aqui, entre esses dois blocos aqui, ó, para encerrar o programa, caso os dois números não sejam iguais. Tá certo? Porque eu quero mostrar essa mensagem e não quero que o programa continue com os comandos seguintes. Né? Eu quero mostrar essa mensagem e pronto, e basta. Né? Então eu posso colocar um comando aqui que finalize o programa a partir daqui. Né? Eu preciso saber, eu não me lembro qual é o nome do comando que finaliza o programa. Então eu abrirei aqui, alternarei brevemente para o manual da linguagem AI Scripter, e eu vou até o índice da linguagem aqui. Vamos ver aqui no índice, eu tenho que procurar um comando que finaliza o programa. Né? Vamos procurar aqui no índice um comando que finaliza, estou tentando me lembrar aqui, endprog, né? Acredito que seja o endprog, esse comando aqui. Ó, tá? Então usarei o comando endprog aqui para finalizar o programa. Aqui, ó, ele é um comando isolado, ele não aceita parâmetros, é independente. Né? Então é isso. Caso os números sejam diferentes, essa mensagem será exibida na tela e o programa será imediatamente finalizado. Certo? Reduzirei mais um pouco o tamanho da fonte aqui. Vamos ver como fica. Opa, vamos reduzir mais um pouquinho, que eu aumentei a quantidade de comandos, né, aqui. Tá certo. Vamos ver então. O que deverá acontecer 3 não é igual a 5. Então sabemos que como 3 é diferente de 5, o rótulo não ocorrerá o desvio. Né? O comando compare equal number não desviará o fluxo de execução do programa para este rótulo, que está aqui embaixo, não é? Não, ele continua, como os números são diferentes, ele continuará a execução após o bloco de comando, né, após o primeiro bloco de comando, e mostrará como resultado essa mensagem aqui para mim, ó, passou por aqui, tá certo? E depois finalizará imediatamente o programa com o comando endprog. Ok? Vamos testar novamente? Reduzirei a área de código, clicarei no botão executar aqui no canto superior direito do meu editor. Vamos ver qual mensagem ele mostrará. Confirmarei a mensagem de início. Né? Veja que deu certo, olha. Funcionou. Ele mostrou aqui nessa caixinha de mensagem aqui para mim, ó. Passou por aqui. Essa é a mensagem que ele mostrou. Ou seja, ele considerou os dois números realmente diferentes. Certo? Perceba ainda. Agora vamos fazer uma modificação nesse programa. Perceba ainda que eu posso, então, armazenar, como eu já disse no começo da aula, armazenar esses valores que serão comparados, né, pelo comando compare equal number, eu posso armazená-los em unidades de memória CI, da seguinte maneira, com o comando alloc memory. Veja, faria o seguinte, ó, alloc memory, né, e eu faria o seguinte, na unidade 1 de memória, eu alocarei o valor 3, certo? Colocaria o valor 3. E depois, com mais um bloco de comando alloc memory, eu alocarei o valor 5, né? Colocarei o valor 5 na unidade de memória 2, certo? Então veja o que eu fiz. Valor 3 na unidade de memória 1, valor 5 na unidade de memória 2, tá certo? E agora, como fica a minha comparação aqui embaixo, né? Eu quero comparar, na verdade, agora, essas duas unidades de memória, a 1 e a 2. Porque elas aqui contêm os valores de fato que serão comparados. Para isso, eu tenho que fazer uma alteração. Aqui no meu, como linha 1 de parâmetro do comando compare equal number, eu tenho que utilizar o símbolo de herança de memória, tá? E o número da unidade de memória, da primeira unidade de memória ser comparado. E aqui embaixo, mais um símbolo de herança de memória, né? Ou de dados, no caso, e o número da segunda unidade de memória ser comparado. Veja que agora eu estou comparando aqui, ó, duas unidades de memória, não mais os valores reais. Eu estou comparando o conteúdo que está na unidade de memória 1 com o conteúdo que está na unidade de memória 2. Então sabemos que na unidade de memória 1, no momento, eu tenho o valor 3 aqui em cima, certo? E na unidade de memória 2, eu tenho no momento armazenado o valor 5, certo? Logo, 3 e 5 serão comparados. Só que através das suas unidades de memória onde esses valores estão previamente armazenados. Tá certo? Vamos ver então. Reduzirei mais uma vez aqui o tamanho da fonte, né? Porque aumentei realmente o tamanho do meu programa. Então veja aqui que nós temos aqui um algoritmo, um programinha em linguagem AI Scripter que vai então verificar novamente
se esses dois números são iguais ou não, né? 3 e o 5. Só que estou comparando através de unidades de memória. Então eu posso, como eu disse, eu posso comparar os valores reais de forma direta, ou posso compará-los através das suas respectivas unidades de memória. Eu posso pré-armazená-los, né? Posso armazená-los previamente em unidades de memória, utilizando a lock memory, ou por outros meios que eu não falarei aqui porque não é o foco da aula, mas existem outras maneiras de se obter esses valores para comparações, tá certo? Para colocá-los, né, implementá-los em comandos de decisão, como esse comando aqui, compare equal number, né? E aí ele está no momento comparando os valores que estão nas unidades de memória. Então eu modifiquei o programa um pouco, tá? Vamos ver qual é a mensagem que ele mostrará. No momento, eu acredito que ele mostrará a mesma mensagem que ele mostrou, né, alguns segundos atrás, alguns minutos atrás aí, tá? Por quê? Porque os valores ainda são os mesmos. Ele continuará comparando o 3 e o 5. Como eles são diferentes, não ocorrerá o desvio de fluxo. Aqui, ó. O compare equal number permitirá a continuação do programa a partir do próximo bloco aqui, ó. Né? Então, logo essa mensagem aqui ainda será executada, será mostrada na tela e o programa será encerrado com o programa endprog. Tá? Vamos testar? Clicarei novamente no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor. Confirmarei a mensagem de início. Vamos ver a mensagem que ele mostrará. Veja que funcionou. Olha, na caixinha de texto aqui ele continua mostrando que passou por aqui. Ou seja, os números são diferentes. 3 é diferente de 5. Agora eu farei a comparação de novo contrária. Eu compararei aqui dois valores iguais. 400 com 400. Tá? Veja que eu modifiquei aqui, ó, né? Eu tenho na unidade 1 agora eu tenho na unidade 1 de memória o número 400 armazenado, na unidade 2 eu tenho também o número 400 armazenado. Logo, o comando compare equal number comparará os conteúdos, né, dessas duas unidades de memória e chegará à conclusão de que eles são iguais, porque eles de fato são iguais, então ocorrerá o desvio de fluxo aqui, ó. O fluxo do programa de execução será desviado diretamente para esta marca de linha, ó. São iguais, né, que nós temos aqui embaixo, ó. Será diretamente daqui para cá. Tá certo? Virá e mostrará essa mensagem, olha, são iguais mesmo, né, na tela. Logo, esse bloco de comando mains e o comando endprog serão pulados, porque ocorrerá o desvio, já que os números são iguais, os números armazenados aqui nessas duas unidades de memória são iguais. Tá certo? Vamos ver então? Executarei o programa mais uma vez, clicando no botão executar, no canto superior direito, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que funcionou mais uma vez, veja, são iguais mesmo, tá certo? Olha só. Ele já está me mostrando aqui, então ele comparou os dois valores entre as duas unidades, unidade de memória 1 e unidade de memória 2, e comprovou que eles são iguais. Tá certo? Isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Assista aos outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AScripter, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.